É porque eu tenho 30 graus aqui e o valor que ele bate aqui é 1,5, Uhum. ok? Não pode ser o -30, porque o -30 tá para baixo. Então Aqui embaixo tem que ser negativo, né? tem de ser o 180 menos 30. Exato. 150, então. Opa. Entendeu? Uhum. Muito bem. Acontece Olha, que. o quê? Diga. Seno de 150 ao seno de 30 é igual a 1/2? Não. Porque a sua expressão não é exatamente seno de x, mas sim seno de π menos x. Então, a conta não é tão direta como você está pensando, não. Uhum. Seno de π menos x igual a 1/2. O que que você tem que fazer quando isso aqui aparece? Usar a propriedade trigonométrica que eu te passei, né? Ah, Seno A cosseno B, seno B cosseno A, certo? mas como assim? Ah, Propriedade trigonométrica. Seno de A, cosseno de B, ah, seno de B, cosseno de A, certo? Isso aqui já facilita muito. Agora, quem que é o seno de π? É zero. E o cosseno de π é -1. Então, né, a gente conclui que o seno de π menos x é igual ao seno de x. Agora sim. Mas tu não mostrou isso na tua conta, certo? Pelo menos não no trecho que você me enviou. Entendeu o que eu fiz aqui? mais ou menos. O que você não entendeu? Mas então eu tenho que fazer isso primeiro, é isso? Sim, Então e a coisa do círculo trigonométrico é preciso fazer ou não? sim. Eu fiz isso aqui só para te mostrar que o seno de π menos x é a mesma coisa que seno de x, o que é muito mais fácil de trabalhar, certo? Ok. Uma Então, simplificação. E agora você precisa do círculo trigonométrico para entender onde que vai dar 1/2. Então, agora sim, seno de x igual a 1/2. Então você vai ter que dizer que isso vai acontecer em múltiplos, não exatamente em múltiplos, né? Mas vai acontecer com x igual a π sobre 6, que é o 30 graus, mais 2kπ, e x igual a quanto é que é 150 graus em radianos? É π menos π sobre 6, ou seja, 5π sobre 6, mais 2kπ. Então são essas duas soluções, entendeu? Onde o kappa, né, são números inteiros. ok. Ok? Deu para entender? Sim, eu vou só passar agora então. Então a gente sempre usa as fórmulas trigonométricas para simplificar nossa função, entendeu? Uhum. Apareceu menos x, apareceu uma soma, uma subtração dentro, usa isso para simplificar. Mas ainda na primeira coisa, é seno de π é zero, certo? Sim. E que seno de x não sabemos. E menos seno de x é um, Não, certo? menos seno de x é menos seno de x. O cosseno de π que é Não. -1. Menos que seno, sim, o cosseno de π é menos um e menos que seno de Isso. π é um, certo? Então por isso que menos com menos ficou mais seno de x. Se tens dúvida nisso aqui, você pode fazer, tá? Mas é que você vai chegar na mesma resposta que eu. Ok. Quando terminar, me fala.
Eu só não estou a perceber é como é que eu chego ao seno de X. Meu Deus do céu. Vai fazer, vai fazer. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu já te mostrei essa propriedade algumas vezes na aula passada. Tá lá naquele arquivo que eu te mandei, na Some Difference Identities. Tá aqui. E a função que você vai ter que usar essa identidade, que foi utilizada várias vezes, eu acho que você até fez essa conta na aula passada, Já consegui. é o seno de π menos x, certo? Já. Então, o alfa é o π, o beta é o x, cuidado com o sinal que é menos, então fica menos aqui também, e daí você vai chegar em seno de x. Faça aí, quando Já chegar me fiz, avisa. já fiz. Oxe, então foi rápido, hein? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Quer dizer, já fiz essa parte e não fiz o resto. Ah, sim, então deixa eu colocar aqui para ti. Pronto. Ok, já está. Ótimo. Então, vamos ver a próxima. Considere a seguinte representação gráfica de função variável f. Então, nós temos aí uma coisa muito semelhante a um seno, um cosseno, ou igual. Começando no zero, em π é zero de novo, isso parece um seno, né? Certo? Uhum. Uhum. O seno é assim. A função senoidal é isso, é essas ondinhas. E a gente sabe que o seno, ele é zero, que é o que está acontecendo aqui no zero e no π, no 2π. Por aí vai. Daí, agora ele está pegando aquela função que eu sei que é seno, mas isso não importa, e jogando ela para baixo. Sim. Não só jogando ela para baixo, como jogando ela também mais para a esquerda, né? Perceba que o pico tá para Sim. trás agora, tá vendo? Uhum. Tá uma unidadezinha para trás aqui. Uhum. E quartos para trás, né? Por quê? Porque se daqui até aqui é π, e nós temos uma, duas, três, quatro repartições, então cada uma é π quarto, π quarto, π quarto, π quarto, π quarto, somado esses quatro π quartos dá π. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer? Π Sim. quarto, mais π quarto, mais π quarto, mais π quarto dá o π. Então significa que cada uma aqui é π quartos, pela lógica. Então, como a nossa ondinha foi para trás, tem a ver com π quartos, tem a ver com uma vez o π quarto, né? Não sei se somado, não sei se subtraído. Isso é uma questão que a gente vai ter que avaliar. Uhum. Representação gráfica da função definida analiticamente por causa das seguintes expressões, muito bem. Então, isso aqui é mais aquele assunto de translação de funções do Uhum. que qualquer coisa envolvendo seno e cosseno, tá bom? Então, esse Uhum. assunto de translação eu acredito que você já tenha visto em algum momento aí na escola. Não é um assunto assim muito visto, né? Muito estudado. Pelo menos eu não vejo pessoal aí em Portugal estudando muito isso, mas dá para fazer. Então a gente tem que entender como é que funciona. Bem, nós já entendemos que foi uma unidade para baixo, né? Por que uma? Porque o pico estava no um e agora o pico está no zero. A gente Sim. já entendeu que foi um para baixo. E a gente também já entendeu que foi pi quartos para a esquerda, porque estava aqui no segundo risquinho o pico, né? E agora o Uhum. pico está no primeiro risquinho. Sim. Então, o pico antes estava no pi sobre 2 e agora está no pi sobre 4.
Se você não entendeu essa lógica, eu te mostro. Deixa eu só fazer um desenho. Esses negócios aqui são muito grandes. Não vai ficar legal. Ó, já conversamos sobre cada um vale pi quartos, né? Então esse aqui é o pi quarto. Agora, quanto é pi quarto mais pi quarto? Um quarto mais um Meio, quarto é um meio. meio. Um meio mais um quarto é três quartos. Isso aí vocês em Portugal fazem bem porque vocês falam as horas assim, né? Vocês falam um quarto de hora, coisas do gênero assim. 10 e um quarto, 10 e três Meio. quartos, negócio assim. Que nem no inglês, né? Aqui no Uhum. Brasil a gente não fala isso porque brasileiro não sabe fazer conta. Ah, Bem, então tá aí. Então você entendeu que saiu do pi meios e foi para o pi quartos. Então moveu-se pi quartos para trás. E daí a gente aprendeu uma coisa nas aulas de translação de função. Isso foi lá nas aulas de translação de função. Isso eu não cheguei a estudar com você, mas eu suponho que você tenha aprendido, que é o sinal numa função. eu não estou a ouvi-lo. Não tá me ouvir? Não. Isto travou. Parou de. Fecha o Netflix aí, porque a internet aqui tá normal. É, Agora já está mais. acho que tá tudo certo aqui. E agora já está Bem, mais. então eu estava falando que se você quer fazer uma translação horizontal na função, você olha para onde ela foi. Nossa função foi para a esquerda. Então, quando a função vai para a esquerda, você tem que somar o quanto ela foi. Então, por exemplo, a nossa função aqui, ela era uma f de x. Sim. Daí eu vou escrever assim: moveu um quarto para esquerda. Você concorda comigo que ela se moveu um quarto para trás, para esquerda? Uhum. O que a gente tem que colocar para escrever essa mudança translacional? Isso aqui você aprendeu em algum outro momento na escola, não comigo. Você vai ter que, ó, somar aquilo. Não é um quarto, é pi quarto. Uhum. Então, se é para esquerda, é somar. Se fosse para direita, é subtrair. Beleza? Ok. Só que ela também, o que aconteceu? Ela desceu uma unidade. Então é menos um. É, moveu um para baixo. Então é menos um, exatamente. Cuidado, né? Ali foi para a esquerda também, imagina-se que é menos. Uhum. Mas no contexto de movimento horizontal, é o contrário do sinal. Ok. Aqui no vertical é menos mesmo. Então é fx mais π sobre 4 menos um. A ideia é essa. Mas veja que isso é um negócio meio decorado. Não tem muito Uhum. como fazer conta, até porque se você olhar para sua folha, ele nem mesmo deu quem era a função f, né? Eu que falei que era seno. Uhum. Mas é uma questão de decorar, né? Ok. Então nós temos aqui x mais π quarto menos um. Foi o que aconteceu com nós, ok? Ok. Determine o seu. Ó, isso aqui você já fez hoje. Muito Ok. legal. Agora você vai fazer o cosseno também. Olha Ok. só, sabendo que isso aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Bem, primeiro vamos simplificar isso aqui, beleza? Faça as propriedades para o seno e para o cosseno. Isso tudo está naquela ficha que eu te passei. Sim. É aquilo que estávamos a fazer há bocado. Oi? Não entendi. É aquilo que estávamos a fazer há bocado. Sim, 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 Isto é no... exatamente. Mas, além disso, né, nós tínhamos também, temos a do cosseno também. Então eu vou pegar aqui as duas, para que você olhe. Então você vai fazer para o seno e para o cosseno. Então, quando você tiver essa expressão aqui simplificada, eu te ajudo no resto, tá bom? Ok. Daí você faz bonitinho e manda uma foto. Ok.
Ok, já está. Já está? Então me manda uma fotinha aí. Coça, coça, senta, senta. O cosseno de 5π sobre 2, eu sinceramente não sei quanto é, mas se você diz pra mim que é zero, eu confio. É zero. Cosseno de 5π sobre 2 é zero? Sim, porque é 450 e o cosseno de 450 não. Ah, tá mais de um giro então, é verdade. Muito bem, confio em você. Então ficou seno de x, olha só, a primeira deu seno de x, a segunda também deu seno de x. Perfeito. Portanto, nós temos que isso aqui tudo é a mesma coisa que 2 seno de x, certo? Uhum. Sendo assim, se a gente souber quanto vale o seno de x, nós descobrimos o valor da expressão que ele pede para determinar. Agora, como é que a gente vai descobrir quanto vale o seno de x? Vamos utilizar isso aqui, ó. Ok? Uhum. Sim. Então, de novo, você vai ter que usar a primeira propriedade ali do seno. E Ok. assim, quando. Claro, você vai usar só do lado esquerdo, né? Só onde tem seno. Uhum. Sim. Daí você vai conseguir encontrar qual é o valor do seno de x, tá bom? Daí Ok. com isso você consegue chegar na resposta. Vai lá. Uhum. Ok, deu menos cosseno de x. Então você está dizendo que toda essa parte aqui de cima deu menos o cosseno de x, é isso? Uhum. Certo. É, isso não é tão legal, né? Mas você pode pensar um pouco, vamos dizer assim. Veja, menos o cosseno de x é igual a menos a raiz de 3 sobre 2, certo? Uhum. Muito bem, então, de certa forma, o cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Você sabe qual que é o ângulo que faz o cosseno de x ser raiz de 3 sobre 2? Isso é um Posso- ângulo notável, né? Ah, vou ver. Isso, veja na sua tabela aí. É o cosseno de 30. Exatamente, então significa que o x é 30, o ângulo é 30. Ok. Sendo assim, agora que você sabe que o ângulo é 30, quem que é 2 seno de x? Você já sabe que x é 30. Então vai ficar 2 seno de 30. Então vai dar Uhum. 1, certo?
Uhum. O seno de 30 é 1/2, e 1/2 vezes 2 é 1. Ok. Beleza? Muito bem. Então, vamos Posso só continuar acabar de agora. passar? Hã? Posso só acabar de passar? Obrigada. Ok, já está. Ok. Então, vamos ver a próxima. Ah, aqui. É o 15. Considere as expressões, blá, blá, Mas eu blá. falta o 15. Faltou aqui, faltou aqui. Classifique o triângulo quanto aos ângulos. Justifique. Muito bem. A gente sabe que um triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus. Ele citou algumas coisas aqui. Citou que o centro é 5 e 0. E citou um ponto. Então, com essas informações aí, talvez já dê para encontrar alguma coisa, né? Uhum. A, B, O. Bem, será que a gente consegue só com essas informações de pontos? Mas classificar quanto aos ângulos é só dizer Ele é é obtusângulo, escolher. agudo, É reto. escolher. Sim, mas você não tem como saber isso sem ter a certeza dos valores, né? Tipo, eu posso olhar para esse triângulo e pensar que ele é retângulo. Tu já pode pensar que é obtusângulo, outra pessoa pode pensar que é agudo. Uhum. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem, ahn, a gente vai ter que pensar um pouco. Mas tudo vai se basear, ao meu ver, aqui, em distância entre pontos. Por exemplo, a gente sabe que aqui é o ponto 00, né? Deixa eu ver aqui. O ponto B, então, pela lógica, é qual? O ponto B é 10 e 0, concorda comigo? 10? É, porque aqui é o 5 e 0, pô. Tá na metade do caminho, então aqui é o 10 e 0. Claro. Isso. O A é o 8, 4. Então tá aí os 3 pontos do triângulo. Uhum. Agora, como é que você pode descobrir? Você pode fazer a distância desses pontos, entendeu? Pode começar fazendo a distância, por exemplo, do O pro A e do O pro B. Com essas duas distâncias, você pode até já fazer um teorema de Pitágoras para verificar sobre a terceira distância ou algo do gênero. Aí você consegue dizer se é um triângulo retângulo já. Dependendo do valor, dá até para dizer se é obtusângulo, se é agudo. Você sabe fazer a distância entre pontos? Não, Eu não sei como é que resolve, tá? Se você não aprendeu isso, não sei outro jeito de resolver. Vamos para a próxima. Considere as expressões blá blá blá. Mostre que a expressão a de x, depois de simplificada, é equivalente ao seno de x. Bem, a gente já fez isso trocentas vezes, né? A questão é que agora apareceu uma tangente de 7π aqui. Aí como é que a gente vai fazer isso? Você pode usar a calculadora nessa prova? sim. Então você vai simplesmente jogar a tangente de 7π na calculadora e as outras ali você pode usar as propriedades que eu te ensinei. 16.2. Calcule o valor exato da expressão a de x, sabendo que isto é isso aqui, e que x pertence ao quarto quadrante. Muito bem.
Bem, então, de novo, né? Ele quer que você primeiro simplifique essa expressão, e ele está dizendo que depois de simplificar essa expressão, a resposta vai dar seno de x. Ok. Aí ele quer saber o seguinte: olha só, qual é o valor dessa expressão a de x, que você já sabe que vai dar seno? Ele está Uhum. dizendo, não precisa nem fazer para fazer a 16,2. Sabendo isso aqui. Então, de novo, é como aquela uma das últimas questões que a gente resolveu, né? Que você vai ter que encontrar o valor da expressão aqui e depois comparar com o seno. Eu acho que você consegue fazer isso sozinha, então eu vou deixar passar. Pois se você quiser fazer, faz. Vamos ver alguma que eu acho que você talvez não consiga. Determine os valores de x pertencente a esse intervalo aqui. Muito bem. Ou seja, é tipo de 0 a 2π isso aqui. Só que não começa onde normalmente começa. Normalmente, quando a gente está fazendo uma conta de ângulo, a nossa análise do ângulo começa aqui embaixo, ó. Certo? Aqui é o zero. Daí você vai dar a volta e aqui é o 2π. Certo? Só que agora ele Certo. quis começar aqui embaixo, no menos π sobre 2, porque se aqui é o zero, aqui é o menos π sobre 2. Daí Uhum. você vai andar até o 3π sobre 2, que é aqui embaixo de novo. Então continua sendo um círculo inteiro, uma volta completa, só que começando em outra posição, beleza? Uhum. Muito bem. Então, ah, determina os valores de x pertencente ao intervalo blá blá blá, que verificam a condição a de x igual a b de x. Ou seja, seno de x igual a cosseno de x. Quais são os valores que o seno de x é igual ao cosseno de x? Você sabe? Ah, Quais são os valores de ângulo, né? Isso está lá naquela tabela lá de ângulos notáveis. Isso pode te ajudar, né? Ele basicamente quer saber isso. é 45. 45 graus, também. No primeiro quadrante, né? Uhum. Então, 45 no primeiro quadrante, perfeito. Mas nos outros quadrantes, que nós precisamos que eles sejam iguais sempre. Será que nos outros quadrantes também vai acontecer isso? Mas o B de x não é cosseno de 2x? Cosseno 2x? Não sei. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Seno de x, então, é igual a cosseno de 2x. A lógica vai ser parecida, né? Ou Uhum. não, não sei. Seno de x igual a cosseno de 2x. Que legal. Cosseno de 2x, ele pode ser escrito de alguma forma que nos ajude para a gente buscar uma expressão ou algo do gênero. Bem, nós temos o Double Angle Identities lá naquela folha. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Bem, tu vai ter que trocar esse cosseno de x aqui por seno de x, certo? Uhum. E fazer fórmula resolvente. Eu já volto, tá? Usa outra expressão, na verdade. Eu preciso ver uma coisa que tá fazendo um barulho na frente da minha casa. Tá. Voltei. Então, eu tava falando sobre você ter que fazer a fórmula resolvente ali na última expressão, certo?
Mas então eu substituo o cosseno por seno, não estou a perceber. Cosseno de 2x, né? Sim. Então, essa aqui são expressões para o cosseno de 2x. Isso aqui é igual ao cosseno de 2x, entendeu? E se o enunciado está nos dizendo para igualar o A com o B, ou seja, Ah, seno de x igual a cosseno de 2x, então você pode usar essa expressão aqui, entendeu? ok. E daí você vai fazer o seguinte: x, teta, que seja, que é x, vamos chamar de x, né? Daí você vai pensar, você vai dizer o seguinte: você vai falar que o seno de x é u, para poder dizer que essa expressão, na verdade, é u igual a 1 menos 2u ao quadrado, entendeu? Hum, Isso é uma substituição. A gente faz Ok. isso direto, né? Para resolver problemas. Normalmente a gente faz isso quando aparece coisas ao quadrado para poder fazer a fórmula resolvente. Então, quando eu passar isso para outro lado, vai ficar 2u ao quadrado mais u menos 1 igual a zero. E daí você tem que fazer a fórmula resolvente, entendeu? Uhum. Isso. Então tá bom, já fiz tudo isso aí para você. Essa era uma interpretação que tu tinha que conseguir, que será importante você conseguir fazer na prova, tá? Então olha bem o que eu fiz aqui para fazer igual na prova. Então, pode tentar fazer aí, beleza? Ok. Como é que o cosseno ao quadrado de x passou a 1? Não tem cosseno ao quadrado aqui. O que tem é seno ao quadrado de x. Nós não estamos a usar a fórmula de cima? Quê? Nós Ah, estamos usando essa aqui. ok. Poderia usar essa, mas não vai ajudar em nada. Também poderia. Tudo isso aqui é a mesma coisa que cosseno de 2x, entendeu? Só que aqui vai nos ajudar é essa. Então nós vamos usar essa, entendeu?
Ok, deu sin de x igual a 2 quartos ou sin de x é igual a menos um. Ah, então vamos anotar aqui. Quais são os us que você encontrou? Fala de novo. 2 quartos. Mais conhecido como um meio, certo? Uhum. E, Menos um. muito bem. Então, uma vez que você entendeu já que o seno de x é u, então você tem o seno de x sendo igual a um meio e seno de x sendo igual a um. Daí você tem que pensar quais são os valores que fazem isso acontecer, certo? Ah, Nesse ok. caso aqui, o seno da um é simplesmente π sobre 2. E para ele dar meio, a gente já viu que é o 30 Por graus. que ficou positivo? E Por que passou de negativo a positivo? eu fiz errado. Ah, E 150 graus. Ok? uhum. Então a lógica é essa. Agora, vou salvar aqui e vamos para a próxima. Mas então qual é que é a resposta? Não era dentro daquele intervalo? Intervalo eu já te expliquei que é todos os valores possíveis. Eu não te mostrei que isso aqui é de é a mesma coisa que de 0 a 2π? Ok. Então são aqueles ângulos mesmo. Indique os valores máximos e mínimos da expressão b de x. Bem, a gente sabe que o valor máximo do cosseno é 1 e mínimo é menos 1, certo? Uhum. Então, bem, você tem uma oportunidade aí de fazer uma conta sozinho, então, descobrir quais são os x's que causam esses valores que eu acabei de falar. O 1 e o menos 1, nessa expressão aqui, ok? Tá. Lembrando que o cosseno de zero e de π é 1, e o seno, ou melhor, e o cosseno de x, né, é 1, quando o ângulo é zero, quando o x é zero. É por isso que fazer o círculo trigonométrico pode ajudar, beleza? Tá. Então vai lá. Mas nós não sabemos quanto é que é o cosseno de 2x, pois não? Mas nós sabemos que o cosseno, como eu acabei de falar, tem valores máximos e mínimos. O valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Hum. São esses você está interessado em descobrir os valores, certo? Então você tem que pensar qual é o valor que eu coloco dentro do cosseno que faz ele ter o valor máximo, que é 1, né? Eu sei que o cosseno de zero é 1, por exemplo. Hum. Então é isso que você está procurando, entendeu?
Eu sei que o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 180 é menos 1. Ótimo. Então, quais são os valores que você tem que colocar no X para obter essas respostas? Mas é cosseno de 2x, não é de x, então tem de ser o dobro, né? Exato. Então, o que é que você tem que colocar no X para obter essas respostas? Se você Ah, precisa que dentro do cosseno apareça um zero, você pode colocar x igual a zero. Porque 2 vezes zero é zero, certo? sim. E se você quer que apareça 180, você pode colocar x igual a 90, porque 2 vezes 90 é 180, certo? Uhum. Então são essas as respostas, 0 e 90. Ok. E aqui já começa uma coisa de meio de física. Determine o deslocamento lateral que o raio luminoso sofre. Bem, aparentemente é só jogar os valores na equação, certo? Sim. Então pode começar. Pode usar até a calculadora para facilitar. Já fiz. Mano, foto? Mande foto. Pode mandar. Então, Muito bem. Vamos ver. Ah, então você fez as substituições de valores e ficou fácil. Muito bem, muito bem. Vamos só ver como que resolve a próxima questão, porque definitivamente a gente não tem tempo para ela. Deixa eu abrir aqui. 17.2. Se o deslocamento lateral fosse de aproximadamente 3 centímetros, veja que agora ele já deu o valor do D. Quando o raio incidisse segundo o ângulo de 45 graus e o ângulo de refração fosse 30. Qual seria, com aproximação ao centímetro, a espessura da lâmina? Então, como você pode perceber, é a mesma coisa, só que ele deu outra informação, uma informação diferente, né, do problema 17.1. O problema 17.1 ele deu a espessura da lâmina. Agora ele está pedindo a espessura da lâmina, mas ele deu o valor do D, do deslocamento lateral. Então a única coisa que você precisa fazer é substituir esses valores e jogar na tua calculadora. Apesar que eu, como
Professor, recomendo que você isole a letra, né? Ou seja, se você está procurando a espessura da lâmina, isole a espessura da lâmina primeiro. Ou seja, deixe ela sozinha. Passe o cosseno para o outro lado multiplicando e esse seno dividindo. Entende? Isso facilita um pouco na hora Ok, de resolver a conta, tá bom? Bem, você pode fazer isso e depois me enviar a conta para eu corrigir, pode ser? ok. Então tá bom, você foi muito bem hoje, conseguiu fazer a maior parte das coisas sozinhas. Só acho que ainda falta você ter aquela confiança para começar a questão, né? Eu tive que começar muitas questões, o resto você fez. Então a minha recomendação é que você leia mais exemplos do teu livro e tente refazer o que fizemos, tá bom? Tá bem. Para que na prova tu consigas começar sozinha, porque infelizmente eu não vou estar lá para começar para ti. Então tá bom, nós nos falamos. Tchau, tchau, tchauzinho. Tchau.